A Bíblia, para qualquer intelectual, é um livro impressionante. A Bíblia é um livro impressionante. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. 31 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e 9 autores escreveram os 27 livros do Novo Testamento. Você vê livros sobre as mais diversas áreas. Você tem livros de estilos literários totalmente diferentes. Os primeiros capítulos de Gênesis são livros fortemente poéticos. Tem até poesia erótica. O livro de Cantares. Você pega livros históricos. O livro de Atos. O livro de Atos tem 84 fatos que são de maneira indubitável provados ou pela história ou pela arqueologia. Você reúne esses 66 livros que foram escritos num período de 1.500 anos. 1.500 anos, em lugares totalmente diferentes. Os livros de Moisés escritos em desertos, alguns livros escritos em prisão, alguns livros de Paulo. João escreveu o último dos livros, Apocalipse, na ilha de Patmos. Você olha para tudo isso e você não encontra uma só dificuldade que não tenha uma solução razoável. Não há contradição real na Bíblia. A pessoa vai escrever um livro só, eu vou escrever um livro mesmo. Eu tenho que revisar 1000 vezes, que eu acho às vezes problema. Eu sozinho pensando dia e noite, fico pensando, ai meu Deus, eu acho contradição. O que eu vou falar de 40 autores escrevendo 66 livros num período de 15 séculos e você analisa, não há uma solução. Você olha para a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que eu me impressionei sobre o cristianismo é a única religião do mundo que é investigável. Investigável. O que Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, é uma coisa impressionante. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, isso tudo que a gente está falando aqui é vão. Isso é a frase em qualquer livro religioso mais corajosa que já existe. Porque ele está colocando todo o sistema de cristianismo com base num fato público que pode ser investigado historicamente. Você vai analisar a investigação histórica da ressurreição de Cristo. Eu posso falar aqui de análise textual, posso falar de vários argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Inclusive tem até Gary Habermas, que dedicou a sua vida ao estudo das provas históricas da ressurreição de Cristo. Mas só para falar rapidamente, para terminar, que o rapaz ali fica levantando o papel. Mas ainda não chegou, não. Ei, segura esse menino aí. Segura esse menino. Só para falar rapidamente. Só para falar aqui. Não. Segura ela aí. Não. Mas vamos, segura aí. Isso é rápido. Um minuto. Mas só vou falar só isso para você falar que a gente aqui não está lidando com a ficção. A gente não está lidando com a brincadeira. Você olha aqui, a ressurreição de Cristo é uma coisa impressionante, tem várias provas. Uma delas, eu estava até conversando com alguém aqui, não sei se era o almoço, estava conversando, a mudança de testemunho dos apóstolos. Você olha que quando Jesus morre, quem eram os apóstolos? Era um povo frouxo, povo covarde. Quando Jesus morre, o que acontece? Pedro volta a pescar, tudo acaba, ninguém fala, aquele povo tudo frouxo. Morreu Jesus, todo com medo, não sei o quê. A experiência do Cristo ressuscitado, resurrecto, juntamente com o que acontece em Atos 2, se você pegar essa experiência, muda radicalmente a vida dessas pessoas. Como é que pessoas tão covardes, tão temerosas, se tornam pessoas tão corajosas, que se deixam torturar, perseguir, torturar e morrer sem negar o fato histórico da ressurreição de Cristo. Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos sem negar. Por que teriam feito isso se isso não fosse a verdade? O que foi que ganharam com isso? Não há um só fato na história da humanidade que alguém tenha se deixado perseguir, torturar e morrer por algo que saberia que é mentira. Existem pessoas com forte viés ideológico que se deixam torturar e matar por algo que é mentira, mas eles acham que é verdade. A tese de que teriam espalhado a mentira de que Cristo tinha ressuscitado não se sustenta a uma análise mesmo comezinha da história. Então o que nós temos que dizer quando falamos ciência e religião não é uma coisa, eu acho que a ciência deve ser igual à religião. Eu estou dizendo o seguinte: quem não quer ser religioso, não seja, esqueça, mas seja científico honestamente falando. Você não tem como fugir disso. Cristo é a verdade. Eu estou terminando agora. Cristo é a verdade. Se você analisar, essa é a verdade. Se você analisar as duas palavras que a filosofia grega mais se debruçavam sobre. E a filosofia grega é algo importante, professor, porque qualquer outra filosofia que é feita da filosofia grega até agora não passa de notas de rodapé a filosofia grega. A filosofia grega se tinha duas palavras com as quais eles lidavam,
e eles pesquisavam. Uma era a verdade, que em grego é aletheia. A outra era o fundamento, a essência, a razão do mundo, que era logos. Você vai para João 14,6, o que é que tem lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou Rhodes, aletheia, a verdade, e a vida, zoe. Eu sou a verdade, ou seja, é a única pessoa que apenas não diz que sabe a verdade, mas diz que é a verdade. E nem os maiores críticos do cristianismo levantam a ideia de que ele era um lunático. Isso é impressionante. Você vai para João capítulo 1, combinado com João capítulo 1, verso 14. E aí você tem dizendo que ele é o Logos. São palavras que os intelectuais sabiam, conheciam. Não é qualquer palavra que qualquer pessoa não conhecia, não. Os filósofos, Parmênides, Heráclitos, qualquer pré-socrático, o próprio Platão, Aristóteles. Portanto, para terminar, essa história de ciência, ciência e fé, se quiser, abandona a ciência, abandona a fé, abandona o que você quiser. Agora vai estudar e seja honesto. Deixe ser levado para onde as evidências apontam. É como o professor falou, ele é um cético no sentido terminológico da palavra, do grego skeptikos, que é aquele que investiga. Seja razoável, busque abertamente. E não vai dizer que a ciência nunca se misturou com a fé, que foi como eu disse aqui, agora estou terminando mesmo. Como foi que eu disse agora? Porque o problema é que esse pessoal quando diz que vai terminar, pode esperar que é meia hora, né? Mas eu vou terminar. Agora é para terminar. É como eu falei lá, se você quer uma relação mais visceral, nevrálgica, não há entre ciência e fé, pelo simples fato de que a ciência só existe por conta da fé. É a ideia de que esse mundo é inteligível que faz com que a ciência seja possível. Não há nada na ciência, nem na química mais profunda, que um dos maiores químicos do nosso país está aqui. Não é a química, a física, não há nada na ciência que diga que as leis que ele conhece tão bem se repetirão amanhã. Não há nada. Nada na ciência diz que as leis que você conhece hoje se repetirão amanhã. É uma aposta para o ateu e uma assunção para o teísta de que o mundo é inteligível porque foi feito por uma pessoa inteligente. Isso é a assunção de qualquer ciência, quer você queira, quer não. O próprio Hume, que era um cético, deixou claro isso quando ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não garante que ele nascerá amanhã. A indução é uma aposta para o ateu, é uma irracionalidade para o ateu. Só faz sentido para o cientista teísta que crê em Deus, porque ele entende que o mundo foi feito por alguém, o mundo foi feito de forma inteligível e, portanto, pode ser descoberto pela inteligência, porque ele foi feito por uma mente inteligente por trás de tudo que existe. Muito obrigado.